Olá, amigos do portal Webterra. Estamos aqui com mais um Webterra Podcast e trazendo uma figura importante no cenário político de Montes Claros, que já vem com alguns mandatos de vereador e, claro, vai falar um pouquinho do novo desejo, do novo projeto, que é candidato a federal, e contar também sua história, seus desafios. E conosco aqui o Rodrigo Cadeirante, vereador atuante na cidade de Montes Claros. Rodrigo, seja bem-vindo ao portal Webterra. Eu que agradeço pela oportunidade, Andrei, muito obrigado. Agradeço a você e toda a equipe do portal Webterra por essa oportunidade. Amigo, conta um pouquinho, acho que aproveitar a audiência do portal, os internautas aí que nos acompanham. Conta um pouquinho, muita gente conhece, é claro, né, a história do Rodrigo Cadeirante, mas conta um pouquinho de sua história, falar de você mesmo, as pessoas conhecerem essa trajetória bonita aí e de superação, né, para estar aí ainda buscando força para nos representar o tempo inteiro e buscando ainda voos maiores. É importante, Andrei, falar um pouquinho quem sou eu, até mesmo o porquê, né? Tô na cadeira de rodas, porque andando por aí a gente escuta um monte de história que eu mesmo não sabia a meu respeito. Então aqui é o momento agora. Eu sou natural de São Paulo, né? Por isso eu sou São Paulino, é bom deixar claro, nada contra Cruzeiro, nem contra Atlético. Nem contra a América, eu ia falar, não, e América. Eu tenho hoje 42 anos, sou pai de 2 filhos, a Sara de 19, o Arthur de 16, casado com a dona Lu, e vim para Montes Claros com 8 anos de idade. E nessa cidade aqui eu enfrentei muitos desafios, inclusive já passei fome, já não tinha o que comer em casa. Você veio com quem? Com a família, com os pais? Com a família, com meus pais, né? A minha mãe é montesclarense, né? Lá de Aparecida do Mundo Novo, e o meu pai é baiano. E aqui nessa cidade passei inúmeras dificuldades. Inclusive, aos 18 anos de idade, na melhor fase da minha vida, eu comecei a perder movimentos de braços e pernas, né? Sem saber o que era. Naquele momento eu já tinha minha própria empresa, eu que comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos já tinha carteira assinada, eu era impressor serigráfico e comecei a perder movimentos de braços e pernas quando eu já tinha minha própria empresa, quando eu tinha meus veículos, quando eu tinha funcionários, na melhor fase da vida. Tudo organizado ali para crescimento? Para ir embora. Eu praticava esporte profissional naquela época. Eu já corri o Campeonato Mineiro de mountain bike. Também jogava futebol, mas era ruim de bola também. Eu era apaixonado, era com a bicicleta, era o que eu gostava. E viajava todo esse norte de Minas pedalando por diversão, até que me classifiquei para o Campeonato Mineiro. E aí descubro, do nada, perdendo movimentos, força de braços e pernas, né? O chute do futebol não era mais potente, a pedalada eu já ficava para trás, para quem era mais fraco. Para quem eu deixava para trás, eu já estava ficando já. E aos 21 anos foi difícil o diagnóstico, mas chegou à conclusão do diagnóstico de uma doença chamada amiotrofia espinhal progressiva. É uma doença degenerativa que não tem cura e o pior, é progressiva, né? Teoricamente, segundo a medicina, ontem eu estava melhor do que hoje e hoje eu estou pior do que amanhã. Então, infelizmente, eu tenho que conviver com essa certeza dentro da medicina, que é uma doença grave e rara que não tem cura. E a partir de então, eu comecei uma busca incessante pela cura da doença. E aí eu procurei vários tratamentos na medicina, nas religiões. Eu já fui parar na Serra do Finca-Faca, na aldeia dos Índios Chavantes, no distrito de Vila Rica, Mato Grosso, divisa com o Pará. Buscando alternativa. Tratamento para a doença, num momento de desespero, né? Nesse meio tempo conheci a dona Lu e na primeira semana de namoro ela já ficou grávida. O dia que fui conhecer a sogra já falei prazer, sou o genro, e na barriga já está o neto também. E Deus nos presenteou com a Sara, né? E posteriormente veio o Arthur. Mas era bom eu explicar isso porque tem gente que acha que foi tiro, que Sério? foi um assalto. Já Fiquei sabendo que estava até envolvido com um assalto. Olha, tem gente que acha que foi acidente. Não foi. É uma doença grave, rara e degenerativa que ainda, né, progride, que ainda leva o resto dos músculos que tenho no corpo. Enfim, eu precisava trabalhar, porque eu já tinha quebrado a empresa, gastado tudo no tratamento e montei um comércio no bairro Maracanã. Só que eu precisava de vir ao centro da cidade por várias vezes na semana para abastecer o comércio.
E aí foi quando eu enfrentei a dificuldade com o transporte. Eu não conseguia um ônibus que tivesse elevador. E quando conseguia o ônibus que tinha elevador, o elevador não funcionava. Quando o elevador funcionava, o cobrador não sabia operar. Quando o cobrador sabia operar, o motorista não parava porque atrasava a viagem e o fiscal cobrava dele e o próprio dono da empresa penalizava o motorista. Então, só depois que eu passasse por essas barreiras todas que eu conseguia embarcar. Para mim, trabalhar era muito difícil. Eu queria trabalhar, gerar emprego, gerar renda para outras pessoas. Eu tinha funcionários e cuidar da minha família, Sim. como todo pai quer cuidar de seus filhos, como todo marido quer cuidar da esposa, como todo filho quer cuidar, quer ajudar seus pais. E era só isso que eu queria fazer. E o poder público não me dava essa condição. A gente não conseguia pegar um ônibus. Então, as pessoas que têm mais de 40 vão lembrar, eu sou aquele cara que passou a madrugada aqui, na praça de esportes, na rua. Eu tenho mais de 40 não, mas eu lembro. E meus filhos dormiram na calçada, como mendigos, porque eu não conseguia um ônibus para voltar para casa. E aí eu comecei uma luta, e brigando, e chamando a imprensa, e por diversas vezes eu parava a minha cadeira de rodas na frente do ônibus, falava, se eu não for, ninguém vai. O motorista descia, falava, vou chamar a polícia, eu falava, se você chamar, você vai preso, que quem está cometendo um ato criminoso chamado discriminação aqui é você. E aí procurei a Câmara de Vereadores e percebi que eles também não se levantavam, não levantavam as suas vozes. Ninguém tinha uma bandeira, principalmente nessa área, né? Depois eu fui descobrir que muitos, quando morre o parente de algum familiar, de algum eleitor, eles conseguem um ônibus com as empresas para levar o pessoal para o funeral. Então não era interessante para eles brigar por um serviço de transporte coletivo de qualidade, porque senão eles perdiam os favores que recebiam por parte das empresas, de empresários, né? E aí ganhou notoriedade, visibilidade aquela minha luta, acionando a justiça, boletim de ocorrência, batedor no centro da cidade, e as pessoas começavam a me falar, olha, candidato a vereador, candidato a vereador. E eu sempre recusava essa proposta. Eu nunca tive vontade de entrar para a política. A eleição foi 12? Foi 2012. Eu nunca tive vontade de entrar para a política, eu nunca gostei de política, e hoje, vendo a forma que se pratica, eu posso dizer, André, eu gosto menos ainda da forma que se pratica a política. Mas eu decidi entrar por uma necessidade. Eu não me sentia representado por quem recebia e recebia bem para me representar. E falei, vou entrar. Primeira eleição, sem gastar nada, minha campanha toda ficou R$ 1.025, que foi bateria, pneu para cadeira de rodas e R$ 500 de material gráfico. Fui eleito. Da primeira, 1.721 votos. Primeiro mandato muito difícil. O prefeito da época ele não concordava com opiniões contrárias, e aí eu já fui intitulado logo no início de opositor, mas os projetos bons que ele enviava para a Câmara, e a gente tem que dizer, né, como tem um colega vereador que diz o que é certo, então é claro que tinha projetos bons, era raro, mas tinha. Eu votava a favor dos projetos bons, ajudei a criar, por exemplo, o Melhor em Casa, que é um programa fantástico. Sim. Então eu sempre apoiei os projetos bons, mesmo estando eu intitulado de opositor. E eu ganhei notoriedade, né? No primeiro ano de mandato, eu fui escolhido vereador de destaque da área mineira da Sudene pela Avans. No terceiro ano de mandato, eu fui receber em Brasília, das maiores autoridades do país, o título de vereador de destaque do Brasil pela Abracan. No quarto ano de mandato, já depois de reeleito, né? Eu fui reeleito em 2016 e após as eleições eu recebi a medalha dos Gerais como melhor vereador de Minas. 16 foi um dos mais votados, né? Não, em 16 eu aumentei de 1.721 para 2.081 votos. Numa chapa muito difícil, porque tínhamos que é meu amigo pessoal, inclusive, o doutor Silveira, médico, 4 mandatos, muito experiente. Também tinha o Gera do Chica também, que também é meu amigo pessoal. Trabalhava com habitação, o Gera também já tinha vários mandatos, e eu ali novato no primeiro mandato, a chapa só fez um vereador, foi eu que tive 2.081 votos. Mas esses títulos vieram, mas para mim faltava algo, faltava ter algum reconhecimento de Montes Claros, do povo da minha cidade, né? Porque claro, você trabalha, sacrifica, levanta uma bandeira. Apesar de ser paulista de nascença, mas eu me apaixonei aqui pelo pão de queijo, pela Dona Lu, e sou Montes Clarense, me sinto Montes Clarense.
Então faltava algo para mim. Já tinha sido escolhido o melhor da área mineira da Sudene, melhor de Minas, destaque do país, mas aí veio em 2020, agora em meio a uma pandemia, numa eleição totalmente atípica, muita dificuldade para mim, que tenho uma doença grave, rara, degenerativa, que já me trouxe problemas cardíacos, pulmonares. Vixe, sair para a rua para pedir voto foi a coisa mais doida que eu fiz na minha vida, em meio a uma pandemia, quando não tinha vacina ainda. E aí eu recebi o título que, para mim, muito mais importa que qualquer outra coisa, né? Eu fui escolhido pelo povo da minha cidade, a cidade que eu me dedico, a cidade que eu luto por ela até o último minuto. Eu fui escolhido pelos habitantes daqui, o vereador mais votado, não só de Montes Claros. Foi a última eleição que você foi. Não só de Montes Claros, mas de todo o norte do estado de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? Então isso para mim é muito importante. Hoje eu sou o vereador mais votado de todo o norte do estado, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, pelo meu trabalho aqui. O detalhe, as 3 eleições sem gastar dinheiro, sem usar um centavo sequer de fundo eleitoral, de fundo partidário, que eu nunca usei nas minhas campanhas para vereador e agora na eleição para deputado, é claro, a amplitude é maior, a gente está usando só o necessário. Que não tem jeito, né, Rodrigo? É difícil a eleição maior. A gente vai falar dela ainda. Sim, então, pela experiência, 3 mandatos, claro, agora no 3º mandato, e você sempre combativo, né? Sempre foi combativo. Eu até, acho que vale salientar, mas você sempre teve bons argumentos. Mesmo o contrário, você colocou, né? Em um período se titularam como opositor. Sim. Mas com argumentos, isso é importante para que a população entenda o porquê, o contexto da decisão, né? Sim, não adianta você fazer oposição só por fazer. Não adianta você, eu não vou com a cara do prefeito, eu não participo do grupo dele, então eu vou ser contra tudo que ele faz? Claro que não. Você tem que entender que a população daquela época escolheu ele como prefeito, então ele estava ali representando a maioria dos habitantes da cidade. Então fazer oposição por fazer, você não pode nunca ir contra a cidade. Você tem que ir contra os projetos ruins, a favor dos projetos bons. E eu tenho demonstrado isso, né? Você disse aí, eu sou um vereador combativo. Talvez essa é uma marca da minha característica, talvez esse é o meu perfil enfrentamento, político. Né? Mas é importante salientar que eu só vou para o combate, para o embate, eu estou pronto para ele das 6 da manhã até na hora que vou dormir, só depois de esgotada todas as possibilidades de diálogo, né? Porque o diálogo é o caminho. A política ela tem que ser a ferramenta de convergir onde há divergência e nunca pelo contrário. Mas tem momento que você precisa levantar a voz, que você precisa ir para o embate, você precisa ir para o combate. E assim a gente conseguiu várias vitórias. Me lembro lá naquele mandato, a gente conseguiu derrotar a famigerada taxa de lixo por várias vezes. Mas não conseguimos segurar a pressão. Afinal de contas, éramos 6 vereadores contra 17. Então a gente não conseguiu. A taxa de lixo só foi aprovada porque a gente tinha uma minoria muito pequena e eles tinham a maioria absoluta, esmagadora na Câmara, conseguiram nos derrotar. Mas a gente conseguiu vitórias importantes, por exemplo, evitar que recursos da educação fossem desviados na ordem de R$1.200.000 para uma associação que naquela época era gerida por quem não deveria, não tinha legitimidade para gerir. Nós conseguimos evitar o aumento do IPTU em bairros carentes, como, por exemplo, Mangues, Chiquinho Guimarães, Alterosa, Nossa Senhora das Graças, Vila Atlântida, Vilagem do Lago. A gente conseguiu através das ferramentas legislativas, né? Claro. Entendendo todo o processo, o trâmite facilita. E eu fui o propulsor, Andrei, de uma estratégia que depois foi copiada por vários parlamentos do país. Porque quando a gente não conseguia derrotar os caras no voto, a gente tinha que gastar no tempo. Diz a lei que, para se cobrar imposto ano que vem, o projeto tem que ser aprovado esse ano. 25 de dezembro, aumento de IPTU na Câmara, taxa de lixo, projetos que iam castigar a população. A gente tinha minoria, então se fosse para votação, a gente ia perder. O que Rodrigo Cadeirante fez? Meteu 190 emendas no projeto. Por quê? Por quê? Porque eu ia debater uma por uma, até virar o ano, não deu tempo de votar o projeto, acabou. E assim fiz. Eu debati 2 emendas das 9 da manhã até as 3 da tarde. Chamei os vereadores da base e falei, e aí? Vocês querem debater mais
tô pronto, eu fico aqui até 31 de dezembro, eu acho que a gente debate umas 30, vocês ficam sem Natal, sem Ano Novo, sem viajar com a família e pronto. E o projeto vai ser derrotado do mesmo jeito. Ou então, vocês abandonam o plenário, acaba com essa palhaçada aqui que vai castigar a população e pronto. E aí, eles não acreditaram, voltou para o outro dia para a gente votar mais emendas, lá vai Rodrigo Cadeirante para o plenário também. Debate mais uma emenda, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu falei, eu estou melhorando meu desempenho, hoje eu estou melhor que ontem. Aí os caras abandonaram o plenário, né? Vale lembrar que não era só eu, a gente tinha outros vereadores combativos, tinha vereadores bons naquela época do lado da população, mas infelizmente a maioria atuava como lagartixa, batendo com a cabeça para tudo que o prefeito dizia, e o resultado disso é o que tem na Câmara hoje. Daqueles daquela época que fazia tudo aquilo, todas aquelas maldades com a população, acho que tem 1 ou 2 só na Câmara. Não, com certeza. Isso é uma história boa, ele vai ter que ter um capítulo do portal Webterra só para contar esses casos da Câmara. Para contar esses casos do Legislativo, as histórias de bastidores. O bastidor é bacana. Tem a salinha do café lá que até porrada já saiu, viu? Meu companheiro, mas vamos fazer uma avaliação antes de entrar no seu novo pleito, né? E claro, falar um pouquinho para as pessoas qual é o seu objetivo. Mas vamos fazer uma avaliação aí, acho que da esfera municipal. Todos que vieram aqui, eu fiz essa pergunta para entender, claro, a visão, você como ator político, como que enxerga tanto a administração municipal, quanto a estadual, quanto a federal. Sim, claro. Eu até brinco, vieram muitos aqui, o prefeito Humberto Souto tem uma avaliação muito boa, mas eu até pergunto, não tem defeito? Não existe. Claro que tem. Não existe, só coisa boa. Claro que essa administração histórica, com a aprovação nessa magnitude, comprova, né, o trabalho, mas como é que você avalia a atuação do prefeito Humberto Souto, já no segundo mandato aí? Claro, todo o período, né, desde o primeiro mandato até então. Muitos poderiam iniciar a resposta dizendo sou suspeito para falar porque faço parte da base. Eu não sou suspeito para falar. Eu, apesar de fazer parte da base de apoio do prefeito, tenho orgulho de ter escolhido o meu lado quando ele ainda não era prefeito de Montes Claros, de ter aceitado o desafio junto com ele, de iniciar o processo de reconstrução dessa cidade que eu tanto amo e de estar dando certo o processo, e eu falo para ele direto, semanalmente eu falo, prefeito, é sua obrigação preparar o sucessor para que a cidade não volte ao atraso, não volte ao jogo político que interesses pessoais eram sobrepostos à coletividade, né? Mas é fato que eu também não concordo com todas as práticas, é fato que eu também não concordo nem com todos os projetos que vão para a Câmara Municipal. Então, o prefeito Humberto ele tem acertado muito, isso é fato, isso é inquestionável, mas tem situações que eu não concordo. E aí eu mantenho a minha independência. Não é porque eu faço parte do grupo do prefeito, não é porque... vota por votar, né? Não é porque eu sou oposição daquele outro grupo que administrava a cidade, não é porque eu hoje tenho a responsabilidade, eu sou o líder de 22 dos 23 vereadores da Câmara que me escolheram, que assinaram o documento para que eu os liderasse na escolha das comissões da Câmara, e foi eu que destinei a comissão, a função de cada um, que vou concordar com tudo. Então, há poucos dias eu votei a favor do piso dos professores, porque entendo que é mais do que justo, é mais que necessário, é mais que merecedor, né? E também votei contra o projeto da municipalização, que o município queria tanto aprovar e aprovou na Câmara Municipal, mas eu mantive a minha independência, o meu papel de vereador, porque eu não estou na Câmara para representar prefeito, eu estou na Câmara para representar a população que me escolheu. Então, no cenário municipal, faço parte da base de apoio de Humberto, sim, mas é claro que faço críticas e duras críticas, é claro que faço denúncia e duras e graves denúncias, como tenho feito. Eu mantenho a minha independência. Parcialidade é importante, acho que o povo dá valor nisso. Quando chega a eleição, Andrei, o voto do prefeito é um só. Eu não posso defender ele, não. Eu tenho a responsabilidade de 3.550 pessoas que confiaram em mim. Claro. Não, 3.549, porque eu também votei, né? Também acreditei. Então vamos expandir aí. E no cenário mineiro, como é que avalia a gestão do governador Zema, o cenário político atual, como é que você enxerga esse momento eleitoral? Vamos lá. Eu tenho que dizer, eu não tenho compromisso apenas com o jogo político, eu tenho que
ter compromisso com a verdade. É fato que o governador Zema pegou um estado numa dificuldade tremenda e é fato que ele fez um trabalho, eu não vou dizer muito bom, porque você não viu nada de espetacular, nada de magnífico, igual o Humberto tem feito por Montes Claros. Mas ele fez uma administração que, se comparada às anteriores, foi um pouco melhor. Mas é fato também que eu não posso sequer dar para ele o meu voto e nem o meu apoio. Porque senão eu iria trair as minhas origens, eu iria trair a minha base por causa daquele comentário maldoso que ele fez contra as pessoas com deficiência nas eleições passadas. Então, assim, eu avalio que o governo dele foi um governo razoável, talvez até penso que merecia a reeleição, mas não vai ter meu apoio, não vai ter meu voto, porque aqui eu não fujo às minhas origens, eu não fujo às bases, eu não fujo aquilo que a população confiou em mim, né, que é representar essa bandeira e ele fez comentários. A sua análise não foi correspondida. Ele fez comentários às pessoas com deficiência que tinha que se mexer na lei, né, que dá que garante a oportunidade de emprego, as vagas em empresas para pessoas com deficiência, e naquele momento ele disse que não podia se contratar, por exemplo, para uma empresa de transporte de valores, de segurança de valores, pessoas com deficiência, porque eles não podiam atirar, não podiam dirigir o caminhão. Não são só esses cargos que tem na empresa de valores, André. Tem a recepcionista, tem o cara do administrativo. Mas você não acha que naquele momento inicial dele era muito imaturo até para Acho. Para falar sobre os assuntos? Acho, até porque isso é gerido por uma lei federal e naquele momento ele era candidato a governador, acho. Mas o que eu esperava dele? A retratação. Não é retratação com palavras, não. É retratação com atitudes. Então, que ele, estando de posse da caneta do governador, que essa tem tinta, não é igual caneta de vereador, não. Caneta de vereador não tem tinta. Mas ele, de posse daquela caneta, que ele retratasse isso em políticas públicas para valorização da PCD, da pessoa com deficiência. E ele não fez isso. Então, por esse motivo, não terá meu apoio, não terá sequer o meu voto. Não decidi ainda em quem votar, mas decidi que nele não voto por isso. Posicionamento claro e justificável, né? Vamos expandir agora nessa polarização que existe hoje entre o Bolsonaro e o Lula e avaliar também, claro, a gestão do Bolsonaro. Como é que você enxerga isso a nível nacional? Porque todas as políticas federais e estaduais impactam diretamente no dia a dia dos municípios e vocês, no dia a dia do município, de alguma forma também são afetados ou beneficiados, né? Sim, claro. A minha avaliação, André, é que o Brasil ele não suporta mais esse jogo que está dividindo as pessoas. Essa polarização, que um dia desses nós vimos cenas lamentáveis de pessoas trocando tiro, por um defender um e para o outro defender o outro. Então eu, apesar de estar sempre pronto pelo embate, desde as 6 da manhã quando acordo, mas nós temos que esgotar todas as possibilidades de diálogo. Então está uma coisa muito feia para o país. Você vai assistir um debate na TV, você vê um agredindo o outro, outro agredindo um, e aqueles outros que não têm chance de chegar no segundo turno agredindo os dois, e ninguém apresentando propostas para o país. Então, a população assiste isso indignada. Eu tenho rodado muito por esse norte de Minas, por outras regiões do estado, e tenho visto isso, a carência das pessoas, a necessidade das pessoas de ouvir algo de bom dos políticos, que aqueles que são intitulados líderes, de fato, possa liderá-los. E a gente não lidera dividindo uma nação, colocando povo contra povo. Isso é bíblico, André. Isso é bíblico. Não podemos continuar com essa divisão dos povos. Sabe qual é meu sonho? Um dia em que, se eu disputar as eleições contra você, suponhamos, vamos disputar lá para presidente da República, ou para presidente de bairro, aí no dia seguinte à eleição, seja eu, seja você eleito, a gente possa sentar à mesa e falar, olha, eu era seu adversário até ontem, mas eu gostei daquela sua proposta. Por exemplo, eu tenho uma proposta melhor para a agricultura, mas você tem uma melhor para o meio ambiente. Então, vamos colocar em prática, vem fazer parte da equipe, por que não? Mas isso é maturidade, né? Isso é a política boa, é a política da convergência onde há divergência. Então, amigo, nós conhecemos um pouquinho da sua história
falou do processo político, contou um pouco do bastidor da Câmara, avaliou o cenário municipal, estadual e federal. Agora é a hora de falar desse momento, acho que importante, desafiador para você, dar um passo muito maior, né, do que todos esses que você já se propôs e, claro, conquistou ao longo da sua história, seja pessoal ou política, que é a sua candidatura a deputado federal, tentando representar uma grande região, mas, claro, com um foco também, defender uma bandeira que você sempre defendeu, né, com a PCD, mas ampliando para outras áreas e dando suporte. Como é que surgiu essa vontade? E, claro, fala um pouquinho desse desejo e que tomara que se torne realidade. Sim, primeiro é importante dizer uma frase que eu tenho repetido: o destino final de minhas caminhadas eu coloco nas mãos de Deus. Acredito, confio, aguardo nele e sigo caminhando. E caminhar é uma palavra muito difícil para mim, por causa da minha condição atual. Mas você falou a palavra certa, André: desafiador. É o momento mais desafiador da minha vida. Eu estou enfrentando agora. E por que eu aceitei o desafio? Eu estava numa situação muito confortável, salário bom de vereador, cuidando da minha família, não precisava entrar nesse jogo, fui o mais votado do norte de Minas, conseguia manter o trabalho, ser reeleito daqui a 2 anos, se eu quisesse, mas aceitei o desafio, porque eu não me sinto representado pela grande maioria dos deputados federais. O norte mineiro não se sente representado. E aí são várias críticas, e aí eu não quero citar A ou B, porque até a gente reconhece também aqueles que trabalham. Mas, infelizmente, André, deputados estaduais e federais, eles se dão ao mero papel de despachante de emenda. Os deputados, eles se tornaram apenas o cara que dá 100 mil para a saúde, que dá caminhão-pipa, que dá bola, jogo de camisa, que dá caixa d'água. A gente precisa dos 100 mil para a saúde. A gente precisa da bola, do jogo de camisa, da caixa d'água, a gente precisa do caminhão-pipa, mas a gente carece de representatividade. E por onde eu tenho andado, as palavras das pessoas são essas mesmo. Olha, deputado está dando emenda, mas não me representa. Então falta representatividade. Isso é forte, né? Na teoria está dando benefício, mas não sente. Voltando à política do pão e circo. Ou talvez só do pão, nem o circo tem. André, pedágio da BR-135. Uma das coisas mais absurdas que já aconteceu com o Norte Mineiro. E ninguém levantar a voz. Precisar de um vereador de Montes Claros ir para a Assembleia falar o que o povo queria ouvir. É tanto que aquele discurso épico que fiz lá já tem 15 milhões de visualizações. Por quê? Porque nossos deputados não estavam nos representando. Você vai em Francisco Dumont, você vê o pai falar com lágrimas correndo nos olhos que Francisco Dumont não oferece perspectiva de vida para seus filhos, a não ser trabalhar no plantio, no corte, no transporte do eucalipto na serra. Você vai em Gromogol, você vê a região de Gromogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite, Josenópolis, Cristália, aceitando agora a mineração e todo mundo sorrindo, porque é a única oportunidade de desenvolvimento, emprego e renda para aquela macro-região. Quando você tem em Gromogol uma das regiões mais bonitas do país, sim, e se tivesse políticos com coragem de encarar o desafio e promover políticas públicas de fomento ao turismo, ao ecoturismo, você poderia ganhar dinheiro, gerar emprego e renda, protegendo a natureza e não degradando como vão fazer com a mineração. Mas tudo bem, eu também não sou contra a mineração lá, porque é o que tem para hoje. Mas tá bom, já que aceitamos a mineração aqui no norte de Minas, em Gromogol, a mineradora vai investir lá 10 bilhões de reais. É muita grana. Porque não temos a união de forças políticas, entidades classistas, entidades religiosas, governo do Estado, o meio empresarial, para a gente provocar a discussão da duplicação da 251, por exemplo. Porque dava para se fazer uma PPP. Mas precisa de alguém de força política, precisa de alguém de expressão política, com mandato de expressão, para provocar essas discussões, porque é de interesse, inclusive, da mineradora. Com certeza, porque pela 251 vai passar a carga, vai passar o principal patrimônio de qualquer empresa, que é os funcionários. Mas falta interesse político. Mas aí a gente já foi em Francisco Dumont, já foi em Gromogol e em Montes Claros. André, Montes Claros tem 20 vagas de medicina de 6 em 6 meses na Unimontes. Qual o reflexo disso? É muito pouco. É quase nada.
Aí você tem uma galerinha aí, comedora de livro, comedora de caderno, aquela galera que quer estudar, quer ter uma perspectiva melhor de futuro, não vai conseguir passar na Unimontes. Vai se candidatar 200, 320, vão passar. E os outros têm que esperar 6 meses. Qual que é o reflexo disso? O pai matricula o filho na escola particular, aí vai pagar 10 mil reais de mensalidade por mês, o primeiro ano ele consegue. No segundo ano ele vende a casa, no terceiro ele faz rifa, bingo, vaquinha, no quarto ano tranca a matrícula. Porque não consegue. Então nem concluiu o curso e perdeu a... Mas temos outros reflexos, mas temos outros reflexos disso. Que agora acaba de ser aprovado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, o aumento de vagas nas faculdades particulares de medicina de Montes Claros. Ou seja, você tem demanda. Você tem a galera que quer estudar. Né? Você tem demanda, você tem a galera que quer estudar, você tem a Unimontes que tem a estrutura. Do outro lado, você tem a Prefeitura de Montes Claros e de todo o norte de Minas que quer contratar médicos. A própria Unimontes que tem um hospital universitário com alta demanda. André, arranja 20 médicos, leva para Humberto Souto agora que ele contrata e já despacha para começar a trabalhar hoje. Você não tem a oferta desse profissional na cidade. Mas não tem oferta por causa da falta de profissional, por causa da remuneração que é baixa. Tem discussões, né? É outra coisa que tem que se discutir no âmbito municipal, claro. Eu conheço várias pessoas que foram embora daqui porque a remuneração é baixa. Sim, mas vamos lá. Então vamos subir um degrau nesse tema da discussão. Se você tem uma oferta maior do profissional, vai ter muito profissional em Montes Claros, mas vai ter nas cidades do entorno de Montes Claros. Então acaba sendo atrativo ficar em Montes Claros, mesmo com uma remuneração um pouco menor. Então você vai conseguir ter o profissional que queira trabalhar aqui, até mesmo porque quando vai um para lá, pode vir um de lá para cá também. Então nós temos essa tangente, mas nós temos a outra, que é mais importante ainda. As pessoas que se amontoam na porta dos hospitais e não conseguem atendimento. Por quê? Porque talvez não tivemos ali um deputado federal que provocasse essa discussão. Por quê? Porque a maioria deles estavam imbuídos há pouco tempo em juntar, e aí não tem esquerda e nem direita não, viu, André? Aí não tem Bolsonaro, não tem Lula. Aí abraça todo mundo e votaram o aumento do fundão eleitoral, que era de 1,6 para 4,9 bilhões de reais. Para ser gasto agora, em campanha, com papel, com carro de som, com barulho, com contratações. Tem candidato que está disputando comigo, André, que já passou dos 2 milhões de reais a campanha do candidato. Enquanto nós estamos fazendo o uso consciente, usando apenas o suficiente, não alugamos sala no centro da cidade, mansão para fazer comitê, não. É lá na garagem da minha casa mesmo. E o voluntário se apresentando para a nossa campanha o tempo todo. É isso que me enche de orgulho. Um estilo de campanha diferente você faz. É muito emblemático para mim, André, o que aconteceu anteontem. Uma pessoa falou para mim: Rodrigo, eu sempre te ajudo voluntariamente em suas campanhas, mas agora eu não posso, porque eu estou com umas situações em casa e não posso sair para a rua para te ajudar. Eu quero vir à sua casa lavar as roupas de sua família, porque se eu fizer isso, eu libero sua esposa, sua filha para ir contigo para a rua. Então isso é muito emblemático. Isso é que me dá orgulho da trajetória, do que a gente tem feito, né? Além dos números, né? Quem acreditou no Rodrigo Cadeirante para vereador não se decepcionou e os números mostram isso. Saí de uma votação baixa, depois uma mediana, depois o mais votado do norte de Minas. Então eu falo para ti sem medo de errar. Tenho muito orgulho dessa minha, até então, curta trajetória política, né? E finalizo essa pergunta que tu me fez com a frase do início dela. O destino final de minhas caminhadas coloco nas mãos de Deus, aguardo, confio nele e sigo caminhando. Então, vamos ver o que Deus prepara. Meu companheiro, claro que ele queria falar muito mais, que tem muito para falar, né? Tanto de proposta, da história, mas a gente vai ter outras oportunidades. Tomara, eu admiro seu trabalho, sua perseverança, sua força e, com certeza, uma pessoa com a sua dedicação e vontade nos representar fará uma diferença no Congresso. Suas considerações finais, por favor, aos nossos internautas. Primeiro, agradecer a você, a equipe da Web Terra. Pode ter certeza que a admiração é recíproca. Eu também, você sabe, já te disse isso várias vezes, gosto muito da sua forma de atuar, gosto muito de ver a forma com que você consegue
desenvolver aquilo que se propõe a fazer. Competência aí é mato, como a gente diz lá em Aparecida do Mundo Novo. Mas minhas propostas em Brasília são essas, André. Primeiro, lutar pela redução dos valores absurdos do fundo eleitoral, mas a gente precisa mais, a gente precisa também dividir ele de forma igualitária, para que cacique político não consiga destinar a maior parte para o candidato da preferência dele, porque acontece assim, o candidato depois de eleito nomeia a filha do cacique político para chefe de gabinete para ganhar um alto salário e às vezes nem lá vai trabalhar. Para que aquele cidadão que está ingressando na política tenha a mesma oportunidade do grandão que já está lá enraizado. Ou seja, para que a disputa fique igualitária e para que todos tenham a mesma oportunidade. Porque hoje o fundo eleitoral ele torna a campanha eleitoral injusta para alguns candidatos. Olha o que aconteceu na eleição passada, em Montes Claros, na primeira semana a candidata a vereador já tinha gastado R$109 mil. E não é dinheiro que resolve a eleição. Candidato que gastou 100, 200, 300 mil, teve 200 votos. Apareceu um cara numa cadeira de roda, de posicionamento firme, que foi o mais votado do norte de Minas, com um custo de R$10.250 para a campanha de recurso próprio. Então, trabalhar essa do fundão eleitoral. Mas eu proponho mais. Eu proponho que o fundo eleitoral seja financiado para o candidato. Você quer se candidatar? Quer usar fundo eleitoral? Tudo bem, use. Mas depois de eleito, vamos descontar parte do seu salário para devolver para esse fundo, para que a população não pague isso novamente, de 2 em 2 anos. Então essa é uma das propostas, mas principalmente melhorar e aumentar a representatividade norte-mineira no Congresso. Buscar soluções para os problemas do povo de Francisco Dumont, dar perspectiva de vida, perspectiva de futuro aos jovens de Francisco Dumont. Dar Agromogol, uma alternativa para gerar emprego, desenvolvimento, renda para as famílias. Dá a Montes Claros a oportunidade dos jovens que querem estudar poderem sonhar em passar na Unimontes para uma vaga de medicina. E essas 3 eu citei como exemplo, André, mas eu tenho rodado o norte de Minas, outras regiões do estado, e o que eu tenho visto é isso, as pessoas carentes de representatividade. E quando precisar de ir para o embate também, precisar de um deputado valente, lá vou estar eu. Primeiro, vamos comprar uma briga, vamos aumentar a briga, fortalecer a briga contra o pedágio absurdo da Ecovias, da E135. Muita gente não sabe, mas a mesma empresa que administra o pedágio da 135, ela teve que fazer um acordo agora, porque senão ia uma galera para a cadeia, com o Ministério Público e devolver aos cofres públicos R$1,3 bilhão por crimes praticados em outras concessões deles, em São Paulo, no Paraná, inclusive pagamento de propina para políticos. Outra coisa que as pessoas não sabem é que eu estou sendo processado agora pelas empresas de ônibus aqui de Montes Claros. Olha só, eu que os processei tantas vezes, agora eles se sentiram ofendidos, André, por causa de minhas duras palavras na Câmara Municipal, contra o que eles fazem com a população e contra o que eles fazem com motoristas e cobradores, que até agora, mês de setembro, estão sem receber o 13º salário. Aí estão me processando. Eu já falei que vou pegar o processo, emoldurar, pendurar na parede da minha sala. Porque se eu estou sendo processado por esse povo, significa que eu estou do lado oposto, que é o lado da população, é o lado do cidadão de bem, é o lado do funcionário deles. Então, demonstrei aqui a forma, a capacidade de diálogo, também a capacidade de enfrentamento que tenho para praticar a política que eu pratico em Montes Claros, em Brasília. Pode pedir o voto também? Ué, o espaço é seu, ué. Pode ficar registrado aí o pedido, né? Para quem não tem ainda decidido o seu candidato, que vá às nossas redes sociais, avalie o nosso trabalho. Se eu for merecedor, digita lá 1801 e confirma para deputado federal Rodrigo Cadeirante, pode esperar de mim. Muita vontade, muita garra, muita gana por resolver os problemas do Norte Mineiro na Câmara Federal. Meu amigo, um prazer novamente receber. Tomara que seu projeto tenha êxito, sim, você nos represente. E você aí, continue acompanhando o Web Terra Podcast. Um abraço.